Boa noite, pessoal. Nós vamos continuar agora, ter um tempo aqui de preparação para a Santa Ceia, mas nós vamos também continuar a refletir sobre o Espírito Santo. Começamos essa série na semana passada, falando um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Se você não veio, tem interesse de ouvir o que foi dito aqui, é só você entrar lá no site da comunidade que a reflexão está lá, tá bom? Eu queria ler aqui para a gente começar hoje um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 14. Se você tiver aí uma Bíblia e puder acompanhar, também vai ser projetado aqui, mas você pode acompanhar tendo a Bíblia aí, fica até melhor na sua mão, tá bom? É só você pedir aí que a Tereza faz chegar uma Bíblia aí na sua mão. O texto da nossa reflexão dessa noite, continuando a série sobre o sopro de Deus, está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Na verdade, do versículo 15 ao versículo 20. Tá bom? Tá ali? Tá, ótimo. Será que a gente consegue ler junto, aqui na tela? Vamos lá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por essa palavra. Palavra que traz esperança, que traz consolo, que traz a certeza de que não estamos sozinhos nesse mundo. Muito obrigado pela promessa do Espírito Santo. Pedimos que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento e também o nosso coração. Que o Senhor ilumine a nossa mente e que o Senhor aqueça o nosso coração, para que a gente possa não apenas entender a mensagem, mas também experimentar o Espírito Santo, experimentar a verdade que liberta e viver de acordo com essa verdade. É o que nós te pedimos, por amor do teu Filho Jesus. Amém. Gente, nós somos seres gregários. Desde que nós nascemos, nós somos condicionados a viver em comunidade. Nós somos condicionados a viver com pessoas à nossa volta, pessoas cuidando de nós. E os principais momentos da nossa vida são momentos onde nós passamos com alguém. Você já percebeu que as principais datas, as comemorações mais importantes, e mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida, são momentos que nós passamos com pessoas que são importantes para nós. Você pode imaginar o Natal, você pode imaginar uma festa de aniversário, você pode imaginar o luto pela perda de um ente querido, a difícil tarefa de sepultar um ente querido, você pode imaginar, enfim, um parto, né? São ocasiões em que estar sozinho deve ser algo extremamente doloroso. Nós fomos criados para viver em comunidade, para experimentar comunhão, para experimentar presença. Os marqueteiros já descobriram isso. E tem uma propaganda do Bradesco, aliás, o Bradesco já há alguns anos criou uma linha de propaganda, uma linha comercial
Muito interessante. A gente pode criticar isso por se tratar de um banco. Mas aquilo que ele traz, né, o conceito, ele usa uma palavrinha-chave em todas as suas campanhas publicitárias, que é a palavrinha presença. Não sei se você já viu, tem até aquela musiquinha que toda propaganda do Bradesco faz. E eu vi uma dessas campanhas que eu achei muito interessante. Veja só como que ele captou exatamente essa questão que eu estou falando aqui nesse comercial. Vamos dar uma olhadinha ali? Que em 2011, os filhos tenham presença de pais. Que os avós tenham presença de netos. E todo aniversariante tenha presença de amigos. Que haja mais presença de boa vontade. E não falte tempo nem compreensão. Todo choro terá presença de ombro. Toda solidão terá presença de encontro. E toda saudade de reencontro. O Bradesco deseja que os brasileiros tenham um Brasil ainda mais unido em 2011 e que a felicidade e você andem lado a lado, porque presença é estar lado a lado. Você pode criticar essa propaganda por se tratar de um banco e por ele dizer para a gente que ele é a presença que realmente é muito importante para a gente. Ter um banco perto, a gente está tranquilo. Mas, na verdade, tirando esse conceito, a ideia em si da presença, de estar junto, de ter alguém importante por perto, é extremamente importante. A dor da ausência talvez seja uma das piores dores que alguém pode experimentar. Eu não sei quantos aqui já tiveram a dura experiência de estar numa UTI. O meu pai, uns 2 ou 3 anos atrás, passou um tempo difícil, ficou 3 dias numa UTI. E até hoje ele diz que mais duro, mais difícil do que a doença em si, as dores, era a experiência de você estar no lugar onde você tinha que estar sozinho. Estar sozinho, gente, é algo terrível. Estar numa UTI, sem você poder estar perto dos familiares, simplesmente no meio de pessoas estranhas, é difícil, é muito duro. Talvez ninguém tenha captado isso tão bem assim na nossa geração, ou uma geração passada, do que o Sérgio Pimenta. Não sei quantos aqui já ouviram falar ou conheceram o Sérgio Pimenta. Ele é reconhecido como talvez o maior compositor de música cristã brasileira que a gente já teve. E ele morreu de câncer aos 32 anos, em 1987. Ele era aqui do Rio de Janeiro. E é interessante que no leito de enfermidade, ali de onde ele não sairia mais, uma das últimas músicas, talvez a penúltima letra que o Sérgio Pimenta escreveu, foi exatamente a partir dessa experiência do estar só. Ele escreveu essa letra, que eu queria ler apenas os 2 primeiros parágrafos aqui dessa música, que é uma música muito bonita, muito conhecida, a gente já cantou aqui na igreja, inclusive. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso. E até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos. Eternos pesadelos quando se está só. Essa foi uma poesia, uma letra que o Sérgio Pimenta escreveu lá no hospital e que expressa um pouco desse sentimento. Eu não sei se você já teve essa sensação. Essa sensação de estar só, gente, é a sensação da orfandade. Sensação de orfandade é a sensação de ausência. É você sentir que falta uma referência, que falta uma presença que dê significado, sentido e propósito para a sua existência, para a sua vida. Talvez seja por isso que no Antigo Testamento, repetidas vezes a gente encontre instruções em relação a uma tríade, que é a tríade da ausência na Bíblia.
Não sei se você já ouviu falar dessa tríade, mas repetidas vezes nós encontramos no Antigo Testamento a orientação para que se cuide dessa tríade da ausência. Qual é essa tríade da ausência? É a tríade do estrangeiro, do órfão e da viúva. Várias vezes você vai encontrar na Bíblia a orientação para que se cuide do estrangeiro, do órfão e da viúva. Por que isso? Você já reparou o que tem em comum entre o estrangeiro, o órfão e a viúva? O que tem em comum, gente, é a ausência. O estrangeiro é aquele que não tem terra. Ele tem a ausência da terra. O órfão é aquele que tem a ausência dos pais. Ele não tem pais. E a viúva é aquela que tem a ausência do marido. Ou seja, os três experimentam a dor da ausência. E nesse sentido, a gente lê na Bíblia que Deus tem uma atenção e um cuidado especial com aqueles que não têm referência, com aqueles que estão experimentando a ausência. Deus se faz presente. Cantamos aqui agora há pouco tempo, a primeira música, Deus está presente. Você já deve ter ouvido falar sobre a onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os lugares. Mas eu não estou falando dessa onipresença de Deus, que Ele está presente em todos os lugares. Eu estou falando da presença especial de Deus. Várias vezes ao longo da Bíblia nós encontramos referências mostrando que Deus está presente, de uma forma íntima, real, revigorando, trazendo esperança, capacitando. Eu queria ler apenas alguns exemplos aqui para vocês na tela. A gente vai encontrar, por exemplo, o primeiro caso, um caso de José lá do Egito, em Gênesis 39, onde José ia, José prosperava. E o texto sempre diz isso, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Veja a presença de Deus na vida de José. Logo depois a gente vai encontrar a experiência de Moisés. Deus afirmou, eu estarei com você. Quando Moisés chega para Deus e diz, Senhor, o Senhor quer que eu liberte um grande povo de um exército poderosíssimo, que é o exército do faraó? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho essa capacidade. E aí Deus simplesmente diz, Moisés, eu estarei com você. Veja a promessa da presença de Deus. Depois, quando Moisés morre, o seu substituto é Josué. E ele se vê absolutamente incapaz de continuar fazendo aquilo que Moisés fez. E aí Deus aparece a Josué, e sabe o que Deus diz a Josué? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Veja só, mais uma vez, a presença de Deus, a promessa da presença, fazendo diferença na vida de uma pessoa. Depois a gente tem a experiência de de Davi. E você sabe que Davi experimentou, foi o maior rei de Israel, e ele escreveu o seu salmo mais conhecido, que é o Salmo 23. Que todo mundo sabe de cor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E lá no meio do Salmo, ele vai dizer o seguinte, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. Veja mais uma vez a promessa da presença de Deus com o seu povo. E aqui a gente tem também no profeta Isaías uma última referência, porque é a referência para todo o povo, o que Deus seria para o povo de Israel. Olha só o que o profeta vai dizer, na verdade Deus vai dizer através do profeta, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Veja quantas, e a gente poderia aqui, eu peguei apenas fiz uma pinçada aqui de alguns textos que falam, que trazem essa expressão, a expressão de Deus dizendo que estará com o seu povo. Mas, gente, mais completo do que tudo isso é a promessa que a gente chama de promessa do Emanuel. Por que a promessa do Emanuel é tão importante? Que promessa é essa? Lá em Isaías, no capítulo 7, a gente vai encontrar essa promessa de que haveria de nascer alguém, uma criança, e o seu nome seria
Emanuel. E quando Jesus nasce, antes, melhor dizendo, de Jesus nascer, quando um anjo aparece a José, casado com Maria, para dizer que ele não precisava temer, ficar com medo, porque Maria estava grávida, e nem colocar culpa nela, dizendo que ela era inocente, o que estava sendo gerado nela era fruto do Espírito Santo. Sabe o que esse anjo diz a José? Vamos dar uma olhadinha ali? José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A promessa do Emanuel é a promessa de que em algum momento da história, Deus não apenas estaria presente de uma forma espiritual com o seu povo, mas que ele estaria literalmente, fisicamente presente, encarnando na vida de uma pessoa. E essa pessoa foi Jesus de Nazaré. Essa promessa, gente, se cumpre então no nascimento de Jesus. Jesus é a presença de Deus no meio do seu povo. E, gente, ao longo de toda a vida, Jesus demonstrou isso. Jesus demonstrou que Deus estava nele. Não apenas que Deus estava com ele, mas que Deus estava nele. Que ele era a presença de Deus. Muitos não acreditaram, muitos não creram, mas outros tantos, talvez menos do que os que não creram, creram. E para esses que creram, Jesus fez uma diferença absurda na sua vida. É interessante que no texto que nós lemos, e aqui a gente então volta para o texto de João, eu estava querendo fazer apenas uma introdução falando sobre essa questão da presença. Quando a gente abre no final do Evangelho de João, a gente vê que no capítulo 13, Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. Durante cerca quase de 3 anos, ele tinha estado com aquele grupo de homens, trazendo esperança, trazendo significado, mostrando que o impossível não era impossível para Deus. Ele tinha trazido uma espécie de identidade para aqueles discípulos. Tinha sido a presença de Deus com eles. E de repente ele começa, no capítulo 13 de João, a se despedir dos seus discípulos. E ele quer ter a certeza que os seus discípulos sabem que, na verdade, ele é a presença de Deus com eles. Tanto que no começo do capítulo 14, é o texto que antecede o texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja essa expressão. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai, e veja só, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus queria mostrar, ter a certeza que os seus discípulos estavam compreendendo, ou que eles soubessem que o Pai estava nele, que Jesus era o Emanuel, Deus conosco, que a presença de Deus estava ali encarnada em Jesus. Só que agora ele se despede. Ele está dizendo: olha, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco, eu estou indo embora para o meu Pai. E aí é uma coisa meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que Jesus está se despedindo, olha o que ele vai dizer para os discípulos. Veja só, ele vai dizer o seguinte: não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Platão escreve dizendo que quando Sócrates morreu,
os seus discípulos se sentiram órfãos. E aqui Jesus está falando isso. Ele está dizendo para aqueles discípulos que durante 3 anos tinham experimentado a paternidade de Jesus. Jesus tinha se tornado um pai para eles. E de repente Jesus está partindo, só que aí Jesus vai dizer o seguinte: não deixarei vocês órfãos. Pelo contrário, voltarei para vocês. E dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. É por isso que é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo que ele vai embora, ele está dizendo que ele não vai deixar os seus discípulos órfãos. E aí, as últimas palavras de Jesus, segundo, não o Evangelho de João, mas o Evangelho de Mateus, foram as seguintes: olha só, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ora, se ele estava indo embora, como ele pode dizer, eu estarei com vocês? Se ele, que é a presença de Deus, está dizendo, olha, eu vou embora para o meu Pai, como ele pode ainda dizer que estará sempre com eles? Aí então, gente, entra o X da questão daquilo que nós vamos conversar hoje. Rapidamente aqui. As palavras de Jesus são, então, veja só o que ele vai dizer aqui. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E esse conselheiro quem é? O Espírito da verdade. Ele vive com vocês e estará em vocês. Essa promessa, gente, é maravilhosa. E alguns detalhes dela chamam a nossa atenção. Queria que você prestasse bastante atenção, porque a primeira coisinha que eu queria compartilhar aqui, fazendo uma rápida análise desse texto, é aquela palavrinha ali. Ele diz, eu pedirei ao Pai, eu estou indo embora para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar outro conselheiro. É importante que você saiba que na língua grega, existem 2 palavrinhas que são traduzidas por outro. Essas 2 palavrinhas são a palavrinha allos, que é um outro da mesma espécie, e heteros, que é um outro de uma espécie diferente. Então, por exemplo, em português, eu posso construir a seguinte frase: eu vou vender o meu carro e vou comprar outro. Eu construí essa frase em português e você vai entender o quê? Que eu vou comprar outro carro. Só que se eu estivesse falando na língua grega, eu poderia construir essa frase de 2 maneiras. Ou usando a palavrinha allos, ou usando a palavrinha heteros. Se eu usasse a palavrinha heteros, quando eu digo que eu vou comprar outro, quer dizer que eu vou comprar outro carro, mas não necessariamente o mesmo carro que eu tenho, um outro igual ao meu. Eu vou comprar um outro qualquer, diferente do meu. Só que se eu usar essa palavrinha allos, eu estou dizendo o seguinte: eu vou vender o meu carro e vou comprar outro igualzinho ao meu. Qual das 2 palavras você acha que Jesus está usando quando ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro? Será que ele usa heteros ou será que ele usa allos? Vocês são inteligentes, hein? A aulinha de grego aí está funcionando. Jesus usa a palavra allos, porque ele está dizendo, o que eu vou pedir ao Pai é para mandar um outro igual a mim. Quando ele fala o outro conselheiro, ele está dizendo o seguinte: quem é o primeiro conselheiro? Quem é o primeiro? Porque se ele vai mandar outro, tem um primeiro. Quem é o primeiro? Ele mesmo. Olha, eu, durante o tempo que eu estive com vocês, fui esse conselheiro. Mas eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar um outro igual a mim, que vai fazer a mesma coisa que eu faço. E Ele não apenas estará com vocês, mas Ele estará em vocês. No texto de João, nesses capítulos de despedida, o capítulo 13 até o capítulo 17, ele ainda vai por 2 vezes deixar isso mais claro. Vamos passar o próximo slide aí, você vai ver 2 outros versículos. Antes, deixa eu só colocar essa construção aqui. Vimos que o Filho, o Emanuel, é a presença do Pai. Só que agora, já que ele vai mandar um outro, o que a gente vai ter? É que o Espírito Santo, que é o outro conselheiro, o Espírito da verdade, é a presença de quem? Do Filho.
Isso é muito interessante da gente entender, porque no João capítulo 14, Jesus vai dizer assim, em algumas palavras ele diz algumas vezes, eu vou glorificar o Pai, as palavras que eu digo não são minhas, são do Pai, e ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que aí ele começa a falar sobre o Espírito, e sabe o que a gente pode entender disso? A gente poderia, inclusive, colocar aqui algumas palavras, fazendo um exercício de imaginação, que o Espírito Santo poderia dizer o seguinte, eu também sou, já que eu sou um outro conselheiro igual, eu também sou o caminho, a verdade e a vida. Só que a segunda parte do versículo ele ia mudar. Ele ia dizer, em vez dele falar, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o Espírito Santo ia dizer, ninguém vem ao Filho senão por mim. Porque da mesma maneira que Jesus representa o Pai, o Espírito representa o Filho. Jesus é a presença do Pai, o Filho é a presença do Pai, e o Espírito é a presença do Filho. Isso fica claro nos versículos seguintes. Olha só aqui na tela, eu queria colocar 2 versículos que João ainda usa. Veja o que Jesus fala, quando vier o conselheiro, aquele lá, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E depois ele vai dizer também o seguinte, ele, o Espírito, o conselheiro, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Para vocês entenderem, gente, esse conceito do Espírito como a presença do Filho, eu queria usar uma ilustração, que é a ilustração do holofote. Isso foi uma ilustração do Packer, nesse livrinho aqui, que é um livrinho muito bacana, chamado Na Dinâmica do Espírito. E ele usa essa ilustração do holofote para falar sobre o ministério do Espírito Santo. Isso aqui é a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, é a primeira igreja presbiteriana no Brasil, ali na Praça Tiradentes. Ela foi construída seguindo aí uma arquitetura gótica, uma arquitetura clássica, uma espécie de uma imitação lá da Catedral de Notre Dame. E recentemente ela recebeu, através de órgãos públicos, num projeto de iluminação de prédios históricos no Rio de Janeiro, uma iluminação nova. Veja que isso é uma foto noturna, e veja a quantidade de refletores que você tem para iluminar essa catedral. Uma pergunta que eu faço para você é a seguinte, você está vendo algum refletor ali? Você consegue ver o refletor? Você consegue ver algum holofote? Mas você consegue ver a luz dele, não consegue? Você consegue ver não a luz, mas você consegue ver o quê? O prédio. Você consegue ver a catedral. E o que o holofote faz? Ele ilumina. Ele traz a realidade, a luz, a percepção disso. Então, o Packer diz que o Espírito Santo é como um holofote. Eu queria ler esse trechinho que ele fala sobre isso. Olha só que legal. Pense nessa ideia da seguinte maneira. É como se o Espírito estivesse de pé por trás de nós, lançando luz sobre o nosso ombro, sobre Jesus, que está à nossa frente, olhando para nós. A mensagem do Espírito para nós nunca é, olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me, mas sempre olhe para Ele e veja a sua glória, ouça-o e escute as suas palavras, vá a Ele e tenha vida, conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. O Espírito, podemos dizer, é o casamenteiro, o agente matrimonial celeste, cujo papel é unir-nos, Cristo e nós, e tomar providências para que permaneçamos juntos. Veja, a ideia do Packer é uma ideia tão interessante que ajuda a entender o que Jesus quer dizer por enviar um outro igual a mim. O Espírito Santo é esse. Veja o ministério holofote, a gente tem uma espécie de luz, e quando Jesus vem ao mundo, o propósito de Jesus é muito claro. Ele vem para glorificar o Pai, ele vem para ser o caminho do Pai, ele vem para mostrar ao mundo como chegar ao Pai. Várias vezes Jesus falou que o propósito de vida dele era glorificar o Pai que o enviou. E aí, quando Jesus vai embora, ele se ausenta, na verdade ele diz, eu vou mandar um outro, e ele virá, e aí o Espírito Santo entra para glorificar, e para testemunhar, e para levar as pessoas ao Filho.
Porque uma vez que nós vejamos o Filho, nos entreguemos ao Filho, a gente vai, por sua vez, achar quem? O Pai. O que nós temos aqui é maravilhoso. Os três em harmonia. E aqui quando Jesus diz, lá no versículo final, que nós lemos hoje, versículo 20, de João 14, ele vai dizer, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Existe uma triangulação aqui, um triângulo amoroso, maravilhoso. Um revelando o outro, um glorificando o outro. Gente, nós precisamos ter essa percepção que o Espírito Santo, na verdade, não chama atenção para si mesmo. Muitas igrejas que se consideram pentecostais, se chamam pentecostais porque diz o seguinte, aqui o Espírito Santo tem liberdade, aqui o Espírito Santo fala, aqui o Espírito Santo, ele sopra o seu vento. Se você quer saber se de fato uma igreja dá liberdade e o Espírito Santo está em evidência numa igreja, você precisa perguntar não se o Espírito Santo está aparecendo. Você precisa perguntar se o Filho está aparecendo. Porque a missão do Espírito é fazer o quê? Mostrar quem? O Filho. Ou seja, se o Filho está sendo glorificado, o Espírito está cumprindo o quê? A sua missão. Portanto, uma igreja que ama o Espírito Santo não é uma igreja que necessariamente fala do Espírito Santo sem parar. Mas é uma igreja que fala do Filho sem parar. Porque a missão do Espírito é levar as pessoas a ter um encontro real com o Filho. Ele é o casamenteiro. Ele dá testemunho do Filho. A palavra que ele usa para esse outro, e aqui eu quero concluir, quando ele fala do outro, ele usa ali outro conselheiro. Gente, conselheiro aqui é uma palavrinha que é difícil de ser traduzida. A palavrinha clássica que é usada aqui no grego é a palavrinha parácletos. Não sei se você já ouviu falar. Que literalmente é alguém que é chamado para estar ao lado de. Isso é o parácletos. O parácletos, na cultura grega antiga, poderia ser um advogado que é chamado para ajudar alguém diante das autoridades a se defender. Ou então, um paráclito poderia ser a palavra usada no mundo antigo para designar alguém que foi chamado para motivar uma tropa de soldados que está em crise, desmotivada, querendo desistir. E aí eles chamam alguém para motivar a tropa. E esse nome dessa pessoa, qual era? Paráclitos. Daí que as Bíblias em português têm traduções diferentes para o paráclito. Algumas falam de consolador, como a Revista Atualizada e a Revista Corrigida, de Almeida. Ou a primeira versão de Almeida, ele chama de ajudador. Na nova tradução da linguagem de hoje, chama auxiliador. Na NVI, que é a que nós usamos aqui, nova versão internacional, conselheiro. E na Bíblia Mensagem, do Eugene Peterson, ele chama amigo. Veja, cada Bíblia traduz a palavrinha paráclitos de uma determinada forma. Mas o que é importante você entender é que esse outro paráclitos é exatamente o que Jesus fez e representou para os seus discípulos. Esse novo paráclitos faria e representaria para todos os discípulos. E agora não mais uma presença física, corporal, mas é uma presença em. Ele diz, não mais estará com vocês, mas estará em vocês. É algo, e veja, há uma limitação física na presença de Jesus, fisicamente, porque um corpo não pode ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Mas um espírito não tem essa limitação. E ele está presente em cada coração, em cada mente daquele que entrega e conhece a Jesus. Veja só, eu quero colocar isso aqui para você. A gente pode dizer também que esse paráclitos é aquela presença divina que, a gente poderia dizer algumas coisas, consola na hora da tristeza, fortalece na hora da fraqueza, motiva na hora do seu desânimo, ou então orienta na hora da dúvida, ou então corrige na hora do erro. É a presença divina que faz tudo isso com a gente. Ou seja, é Jesus presente por meio do seu Espírito. Quando ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, a gente pode acrescentar, eu estarei através
do meu espírito. Você precisa de consolo em momentos de tristeza? Lembre-se daqueles momentos que eu coloquei lá no início, momentos em que são difíceis a gente passar sozinho. Eu falei da presença e da importância de ter alguém por perto. O Espírito é esse que consola na hora da tristeza. Eu não posso entrar no quarto da UTI de alguma pessoa que está muito doente, precisando de ajuda. Mas que bom que o Espírito Santo, ele não tem porta fechada na UTI. Ele pode ir lá na UTI. Ninguém vai barrar o Espírito Santo, porque ele é como o vento. Ele sopra aonde quer e como quer. Ou então, ele fortalece na hora da sua fraqueza. Quando você se sente fraco, quando você se sente debilitado, sem força, ele é aquela presença divina que chega para te fortalecer. Ou então, na hora que você está desanimado, querendo desistir da caminhada, ele chega e te dá aquela injeção de ânimo. É a presença divina com você. Ou então, naquela hora da dúvida, que você fica assediado pela tentação da incredulidade, o Espírito Santo é aquele que vai para testemunhar de Cristo e dissipar a dúvida e te trazer a convicção, a certeza da presença real de Jesus. Ele corrige também quando é necessário, na hora que a gente se equivoca. Enfim, esse é o Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Cristo conosco. Para ilustrar isso, eu quero terminar colocando para você um vídeo. Esse vídeo, eu já passei aqui uma certa ocasião, queria repetir esse vídeo hoje, porque ele mostra de uma maneira bem gráfica e visível o que eu estou querendo falar como o Espírito é a presença do Filho. Eu queria que você não esquecesse isso. O Filho é a presença do Pai no mundo. O Espírito é a presença do Filho no mundo. E veja como isso acontece no dia a dia, na prática. Dá uma olhadinha nesse vídeo e aí a gente termina com o último versículo fazendo uma oração. Pode passar aí. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the
quando ele diz aqui: o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pense nos momentos mais importantes da sua vida. O dia do seu casamento, o dia em que você estava ali na sala de parto, ou com a sua esposa, ou você tendo um filho, no dia em que você recebeu a notícia triste da morte de um ente querido, no dia em que você teve que estar no hospital, internado, no dia em que, enfim, você fez um exame difícil. Você não viu, mas o Espírito Santo estava ali. Jesus estava ali. E é muito bom a gente ter essa percepção de que onde nós vamos, Ele está lá. Esse vídeo representa de uma forma visual e clara a presença dEle. Eu queria muito que você saísse daqui com essa convicção de que onde você for, Ele vai estar ali, do seu lado, colado. Porque Ele é o Deus Emanuel. É o Deus com a gente. É o Deus que se faz presente. O nosso Deus não é um Deus ausente. O nosso Deus é um Deus presente, por meio do Espírito. Quando ele diz aqui que o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, ele não diz que nós o vemos. Pelo contrário, ele fala, o mundo não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Ele poderia ter dito, mas vocês o veem e o conhecem. Mas ele diz, o mundo não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Porque a gente conhece pela fé, sem ver. É a presença dele aqui conosco. É ele que está aqui ao redor dessa mesa distribuindo. A gente podia colocar aqui nesse vídeo a presença de Jesus aqui, falando, colocando a mão, abençoando essa mesa. É ele que está nos alimentando. Não sou eu, não é a Margarida que preparou tão gentilmente, ou o Rudal, a Rosa, da nossa equipe de Santa Ceia. É Cristo que faz tudo isso. E como ele faz? Por meio do Espírito. E o resultado é esse aqui. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Isso é o que faz toda a diferença, saber que nós participamos dessa trindade maravilhosa, desse triângulo amoroso. O Pai com o Filho, com o Espírito e eu junto, e nós ali inseridos, porque Ele vive em nós. Vamos fazer uma oração para comermos